Amados irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler com bastante cuidado esses maravilhosos versos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Capítulo 4, verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 7, verso 25. Por isso, também, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Finalmente, capítulo 13, verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Meus irmãos, seguindo com esse mesmo encargo desde o primeiro dia, a primazia, a suficiência, a centralidade de Cristo, nós temos essa maravilhosa epístola aos Hebreus. É muito interessante não sabermos quem foi o autor dessa epístola, já que nós temos a absoluta certeza que o autor de toda a palavra de Deus é o Espírito Santo. Isso torna esse livro bastante especial ao não sabermos o autor humano, porque as exortações feitas nesse livro, elas ocorrem na primeira pessoa do plural. Então, quando o Espírito Santo, usando o autor que não conhecemos, diz assim: temamos, capítulo 4, verso 1, que sendo-nos deixada essa tão grande promessa, a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Quando lemos esse temamos, o que soa no nosso coração? Quem está falando? É Paulo? É Lucas? É Apolo? São tantos autores sugeridos para esse livro, mas não sabemos exatamente de nenhum deles com segurança que tenha sido o autor desse livro. Mas sabemos que quem faz as exortações desse livro são 5 passagens exortativas. Quem as faz é o Espírito Santo. Por isso, quando nós lemos o capítulo 13, verso 22, o último verso que lemos, quando é dito assim: rogo-vos, irmãos, que suporteis. Agora no singular, veja, a presente palavra de exortação. Colocando então certamente as 5 passagens exortativas que há nesse livro como sendo uma única palavra de exortação. Então podemos dizer que essa a palavra de exortação, rogo-vos que a suporteis, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente, é a maneira do Espírito Santo nos dizer o seguinte:
Cada uma dessas 5 exortações, ela segue um progresso. Precisamos ouvi-las desde a primeira até a última, para que nós tenhamos uma palavra de exortação. E sabe, irmãos, se nós fôssemos estudar esse livro, nós precisaríamos de uma grande sequência, porque ele é uma pérola do Novo Testamento, única nesse sentido, até mesmo por não sabermos quem é o seu autor. E por ser o único livro dos 27 livros do Novo Testamento que vai tratar exaustivamente. Os outros apenas têm pequeninas menções, pequeninas, muito pequeninas. Este livro trata exaustivamente do grande ministério sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Então ele é tão único nas Escrituras. Nós podemos dizer assim: há 4 grandes pilares da revelação de Deus no Novo Testamento, em 4 epístolas. Quando nós estudamos os 4 evangelhos, nós vemos a preciosidade de cada um deles, já que cada um mostra uma face especial do nosso grande Salvador. São 4 faces do Salvador. Então, em Mateus, nós vemos a face do Salvador, que é rei. Em Marcos, nós vemos a face do Salvador, que é o servo dos servos. Por isso, Marcos, o evangelista, enfatizou as mãos do nosso Senhor mais do que qualquer outro evangelista. Ao estudar o evangelho cuidadosamente, você vai ver o foco nas mãos do Senhor, já que os olhos dos servos estão postos nas mãos do seu Senhor, como diz o Salmo 132. Então, a ênfase de Marcos é o servo dos servos. A ênfase de Lucas é o homem perfeito, o sacerdote perfeito, inclusive. Por isso nós temos uma grande inclinação para pensarmos que o autor de Hebreus foi Lucas. Então, mas não temos certeza. Quando ele escreve o seu evangelho, ele coloca a ênfase nos pés do nosso Senhor Jesus, diferentemente de Marcos. Por quê? Porque Lucas vai nos registrar o homem perfeito, segundo o coração de Deus, que é o sacerdote perfeito para com Deus. Então a ênfase está nos seus pés, ou seja, nos seus caminhos. Quando nós vamos a João, a ênfase está na divindade do Filho de Deus, que ele então é Deus com Deus. Então temos 4 faces do nosso imenso Salvador. Agora, quando vamos às epístolas, nós certamente podemos selecionar em toda essa maravilha que são as epístolas, a partir de Romanos até o Apocalipse, sem dúvida, em um estudo cuidadoso e atento, nós necessariamente temos que selecionar, em termos de revelação dos pilares do eterno propósito de Deus, 4 livros. O primeiro deles é Romanos. O tema de Romanos é a glória do Evangelho. O livro começa com a palavra evangelho e termina com a palavra evangelho, inclusive. Então, o tema de Romanos é o evangelho segundo o apóstolo Paulo. Nós podemos dizer que há aí um 5º evangelho na Bíblia. É o evangelho de Paulo. Então, a glória do evangelho é o tema de Romanos. O segundo livro, o segundo pilar é Efésios, certamente. Considerada a epístola mais elevada do Novo Testamento. O tema de Efésios é a glória da igreja. Glória do Evangelho, em Romanos. Glória da igreja, em Efésios. Terceira epístola, pilar, Colossenses. E Colossenses tem a menção mais exaustiva de toda a Bíblia sobre a glória de Cristo. Foi a que nós buscamos estudar hoje pela manhã. O primogênito de toda a criação, o primogênito dentre os mortos e tudo o que significa essas 2 glórias. Então, o tema de Colossenses, a glória de Cristo. Glória do Evangelho, glória da Igreja, glória de Cristo. E, finalmente, Hebreus. Hebreus vai nos ensinar a glória da carreira cristã. Por isso, nós temos 5 passagens exortativas nesse livro, compondo uma única palavra de exortação. Apenas para nos localizarmos nesses livros, então, e nós vamos hoje focar a questão da primazia de Cristo
no seu ministério como apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Mas para que você tenha uma noção, meus irmãos, dessa obra magistral do Espírito Santo, chamada Epístola aos Hebreus, olha o que ele faz. Quando Paulo escreve para Timóteo, 1 Timóteo 4,13, ele diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha essas três coisas. Aplica-te à leitura pública das Escrituras. Os irmãos se reuniam para fazer leitura pública das Escrituras. Então, aplica-te à leitura, aplica-te à exortação e aplica-te ao ensino. Eu queria selecionar essas duas últimas palavras, exortação e ensino. Esse mestre com M maiúsculo, o Espírito Santo, ele compôs essa epístola aos Hebreus exatamente dessa maneira. Por exemplo, nós temos o capítulo 1, todo o capítulo 1, são 14 versículos, todos são versos de ensino. O tema do capítulo 1 de Hebreus, para seu estudo e meditação posterior, é o Filho e a sua glória. O Filho e a sua glória. E você não tem nenhuma exortação nesses 14 versículos. Porque tudo aqui é ensino. Ensino sobre as glórias eternas, imensas, do nosso grande Cristo. Agora, o que nós temos imediatamente começando o capítulo 2? A primeira exortação desse livro. Capítulo 2, versos de 1 a 4. Essa é a primeira passagem, os estudiosos chamam de parentética. É como se estão concluindo os 14 versos de ensino, o Espírito Santo agora tem algo para fazer. Depois de ensinar, ele irá exortar. Então, capítulo 2, de 1 a 4. Lemos apenas o primeiro verso na introdução, não é? Por esta razão. Por qual razão? Por causa do Filho ser quem ele é. As glórias do Filho. Então, por esta razão, Deus nos falou em um Filho, e esse Filho glorioso, então importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então a primeira exortação ocupa o capítulo 2, versos de 1 a 4. Quando nós chegamos ao verso 5, vá passando as folhas da sua Bíblia. No capítulo 2, verso 5, começamos outra passagem de ensino. Então o livro de Hebreus é composto assim, ensino e exortação. Outro ensino e outra exortação. Mais outro ensino e mais outra exortação. Isso ocorre 5 vezes. O Espírito Santo está ensinando e está exortando. Quando ele ensina, ele diz assim, vocês estão vendo, então agora ajustem a sua vocação a isso que vocês estão vendo. O que nós falamos em outro dia? Visão e vocação compõem a tese da grande maioria das epístolas. Com Hebreus não é diferente. Podemos dizer que até o capítulo 10, verso 18 de Hebreus, para abordar a epístola agora de outra maneira, há muitas abordagens desse livro. Pelo menos 5 maneiras de estudarmos a epístola aos Hebreus. 5 abordagens distintas. Uma delas, essa que estou mencionando, até o capítulo 10, verso 18, desde o primeiro até o capítulo 10, verso 18, nós temos a visão do grande apóstolo e sumo sacerdote. A partir do capítulo 10, 19, texto que também lemos, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, né? Aliás, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que ele nos abriu, consagrou pelo véu, Hebreus 10, 19. Então, a partir daí, até o fim do livro, o tema é vocação. Então, são 10 capítulos e meio sobre visão. Visão do quê? Do grande apóstolo e sumo sacerdote que nós temos. E a partir do 10, 19, o que é? A nossa vocação. Então, ele vai nos ajudar a respondermos aquilo que vimos. Até o capítulo 10, verso 18. Visão e vocação. Para que você tenha apenas como registro, não temos tempo para tudo isso, como já falamos. Mas eu vou citar para você onde estão as 5 passagens exortativas do livro de Hebreus. Estou certo que isso vai te ajudar muito. Porque você vai poder saber exatamente onde estão essas 5 passagens e então elas estão interpoladas com o ensino.
então você vai conseguir fazer o progresso, tanto do ensino quanto da exortação. Então a primeira delas, capítulo 2, versos de 1 a 4. Primeira exortação. Tem a ver com a tão grande salvação. Termo usado no verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Depois, a próxima. Aí, como eu disse, a partir do capítulo 2, verso 5, ensino de novo. E sabe qual é o tema de todo o capítulo 2? Os filhos. Os filhos. O capítulo 1 é o capítulo do filho. O capítulo 2 é o capítulo dos filhos. É aí que você vai encontrar, por exemplo, a citação do Salmo 22. Salmo 22, 22, que diz: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E também, citado aí no capítulo 2, eis aqui eu estou, e os filhos, plural, que Deus me deu. E é no capítulo 2 que ele vai dizer, ele, esse filho, que assumiu natureza humana e pela sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo, capítulo 2, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, vai dizer, ele, o filho, não socorre a anjos. A palavra para socorre ali é estende a mão. Ele evidentemente não socorre a anjos. Anjos não precisam de socorro. Os anjos eleitos estão diante de Deus e o adoram. Os anjos caídos estão condenados. Então ele não socorre a anjos. Não estende a mão para anjos, nem para os anjos eleitos, nem para os anjos caídos. Mas ele estende a mão para a descendência de Abraão. Quem são a descendência de Abraão? Quem é a descendência de Abraão? A família da fé. Aqueles que o têm como seu Salvador. Então, muito lindo o capítulo 2. Capítulo dos filhos. Então nós vamos ao capítulo 3, registre aí, verso 7. Aqui inicia a segunda passagem exortativa. Capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 13. Longa exortação, enorme. O que acontece nela? 3 vezes. Por que será que o Espírito Santo precisa fazer isso 3 vezes? Porque ele quer colocar ênfase sobre ênfase sobre ênfase. Então, nessa segunda exortação, de 3:7 a 4:13, nós vamos ver 3 vezes a citação do Salmo 95, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E também nós vamos ver Hebreus 3:12. Exortai-vos, olha aí a palavra de exortação que define esse livro. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então essa é a segunda maravilhosa exortação. O tema da primeira, como citamos, é a tão grande salvação. Está lá no capítulo 2, verso 3, a expressão tão grande salvação. O tema para a segunda exortação, veja o progresso. O tema para a segunda exortação é a vocação celestial. Onde está esse termo? Capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos que têm participação, não somos espectadores, não somos assistentes, nós somos participantes de uma vocação celestial. Então esse é o tema da segunda exortação. Nós sentimos coceira para entrar nela, né? Mas não podemos fazer isso. Faça você nos seus estudos. Depois, quando ele conclui no capítulo 4, verso 13, a segunda exortação, ele volta a ensinar. E ele volta a ensinar assim, no verso 14. Vá me acompanhando, por favor. Capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão e etc. Então ele está ensinando de novo. Entra pelo capítulo 5, precioso capítulo, e ele vai assim até o verso 10. Ensino, então não se confunda aí. Quando nós chegamos aqui no capítulo 5, verso 11, temos agora o início da terceira passagem exortativa. Ela também é muito longa. Olha aí na sua Bíblia.
Ela vai do capítulo 5, verso 11, e todo o capítulo 6. Então, de 5, 11, até o 6, 20. Qual é o tema dessa terceira exortação? Chamando a atenção dos irmãos de novo. Olha o progresso. Nós começamos com tão grande salvação, tema da primeira. Passamos para uma vocação celestial. Agora nós vamos para maturidade. É o tema da terceira exortação. Onde está isso? Pondo, Hebreus 6:1. Pondo de parte os princípios elementares, básicos da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é maduro, perfeito. Não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, etc. Coisas importantes, básicas, fundamentais. Sem esse fundamento cai o edifício. Isso nunca é posto de lado. Mas o autor de Hebreus está dizendo, vamos avançar além dos fundamentos. E quando ele diz aqui apenas uma nota, que também não vamos entrar nela, quando ele diz assim no verso 3 do capítulo 6, isso faremos se Deus permitir. O que nós faremos? O que ele disse antes? Vamos deixar os princípios elementares e vamos avançar para o que é perfeito. Então ele diz, isso faremos, se Deus permitir. Bom, esse verso 3 está dentro da terceira passagem exortativa, que vai até o capítulo 6, verso 20. Correto? Então, quando ele termina a passagem exortativa, ele volta ao ensino. Capítulo 7, verso 1. Olhe para a sua Bíblia, qual é o ensino? O ensino é sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Meus amados irmãos, que capítulo é esse? Ele vai dizer que esse Melquisedeque, rei de Salém, primeiramente se interpreta rei de justiça e também rei da paz. Está aí nos primeiros versos do capítulo 7. Ele era sacerdócio do Rei Altíssimo. Rei, sacerdote. Ofícios que nunca poderiam ser combinados no Velho Testamento. Nunca um rei poderia ser sacerdote, nunca um sacerdote poderia ser rei. Mas nós não estamos aqui nos tempos da Velha Aliança. Nós estamos aqui muito antes. Nós estamos aqui nos tempos de Abraão, que pagou os dízimos para Melquisedeque. Então, quando ele diz aqui, isso faremos se Deus permitir, ou seja, dando graças a Ele pelos fundamentos, nós vamos avançar para o que é perfeito ou maduro. Então, irmãos, o primeiro passo que o autor da epístola dá é falar sobre o que significa o sacerdócio de Melquisedeque, comparando com o eterno sacerdócio de Cristo, já que nos parece, sem sombra de dúvida, que esse Melquisedeque era uma cristofania. Era uma manifestação do próprio Verbo de Deus antes da encarnação. Não é a encarnação. O Verbo se fez carne pela ação do Espírito Santo no ventre da Virgem e assumiu uma natureza humana para nunca mais se desvincular dela. Ele ainda a possui hoje, agora, à destra da majestade nas alturas. Um homem nos céus em glória, a partir da encarnação. Mas no Velho Testamento nós temos muitas teofanias, ou cristofanias. Aquele chamado anjo da aliança, que guiava o povo de Deus na caminhada pelo deserto, é uma cristofania, por exemplo. Então, assim nós vemos Melquisedeque. Por quê? Porque o texto vai dizer que ele permanece sacerdote perpetuamente. Se ele fosse um homem apenas, como ele poderia permanecer sacerdote perpetuamente? Não é? Então ele é uma figura maravilhosa de Cristo. E quando ele é descrito em Gênesis 14, estude lá, faça o seu estudo, você vai ver a relação dele com Abraão, antecipando-se quando o rei de Sodoma vinha fazer a proposta para Abraão ficar com os bens e ser então abençoado, né, pelo rei de Sodoma, porque Abraão ganhou aquela guerra dos 4 reis contra 5, que houve primeiro, né? 4 reis contra 5. E então Abraão combate com eles e vence essa batalha. E o rei de Sodoma quer abençoá-lo. E Melquisedeque se antecipa ao rei de Sodoma e abençoa a Abraão. E oferece-lhe pão e vinho. Uma figura tão maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Então, é isso, o ensino do sumo sacerdócio de Cristo, ouça bem,
segundo uma ordem que não é levítica, não tem a ver com a lei, não tem a ver com Levi, que foi destinado para o ofício sacerdotal, é muito antes dele. Levi é o bisneto de Abraão. Ele nem havia nascido. E o autor de Hebreus vai nos dizer, inclusive ele cita o Salmo que diz isso, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem, não de Levi, mas a ordem de Melquisedeque. E é o que ele chama no capítulo 5 de alimento sólido. Eu gostaria também de fazer esse destaque. Literalmente, meus irmãos, a carta aos Hebreus não é uma carta para meninos na fé. A carta aos Hebreus é alimento sólido, é carne, não é leite. Então você lembra que no capítulo 5 ele vai dizer: eu quis vos dar alimento sólido, mas vocês foram tardios em ouvir. Porque o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm, pela prática, faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Mas graças a Deus, embora ele tenha entendido que os cristãos hebreus não tinham amadurecido, isso é muito claro nessa carta, eles não tinham avançado, pelo contrário, eles estavam em tendência de retrocesso, mãos descaídas, joelhos trôpegos. Lembra das palavras de Hebreus 12? E também de Hebreus 10, verso 38. Ele vai dizer: nós não somos os que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. Então, essa era a condição dos hebreus. Não eram maduros, mas graças a Deus, ainda assim, o autor de Hebreus escreveu a eles, os hebreus cristãos, sobre o significado profundo, majestoso do sumo sacerdócio de Jesus. E ele entra a fundo nesse assunto, aqui, a partir do capítulo 7, até o capítulo 10, 4 capítulos, para mostrar a glória, a beleza do ofício sumo sacerdotal celestial de Cristo. Então, para completarmos onde estão as exortações, vamos lá. A próxima, a quarta delas, apenas para o seu registro, está no capítulo 10, versos 26. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, etc. Capítulo 10, então, verso 26 até o verso 39, até o final do capítulo. Aí temos a quarta passagem exortativa. Então, de novo, os temas: tão grande salvação, vocação celestial, maturidade, a terceira, e agora, vida no Santíssimo. E essa, se Deus permitir, isso faremos, se Deus permitir, nós vamos entrar nisso até o final dessa noite. Quais foram as exortações para nos ajudar a vivermos no Santíssimo? Já que nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, o tema da quarta exortação, do capítulo 10, verso 26 até o 39, é vida no Santíssimo. E a última exortação, ela está no capítulo 12. E vai dos versos 14 até o verso 29, o último verso. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até o verso 29. E de novo, olha o progresso. Qual é o tema dessa última das 5 exortações do livro de Hebreus? O tema está aqui no finalzinho. Vamos ler os versos 28 e 29. Por isso. Aí o por isso é tudo que ele já falou antes. Temos que ler. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Graça significa habilitação, capacitação, provisão. Retenhamos a graça e por ela sirvamos a Deus. De modo agradável, ou de modo a agradá-lo, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Os irmãos estão vendo que essa não é uma palavra para bebês em Cristo? Então, qual o tema da quinta exortação?
Um reino nos foi preparado. Sabe, irmãos, nós não deveríamos ter nenhuma dificuldade com esse assunto, reino que nos está preparado. Nós devíamos ser um povo que não tem nenhuma dificuldade nesse assunto do reino milenar, vindouro. Quando os pés do nosso glorioso Senhor tocar o Monte das Oliveiras e o monte for fendido pelo meio. E ele ali conceder uma revelação particular ao povo oprimido de Israel nessa época, que estará intensamente oprimido. Estude Zacarias 12, 13 e 14, para você ver. Os 3 últimos capítulos de Zacarias. E você vai ver o que acontecerá lá. Talvez esse tempo da angústia de Jacó já tenha começado. Israel hoje está com 7 frentes de batalha. Nunca houve isso na história de Israel. 7 frentes de batalha. Oprimidos de todos os lados. Então, Zacarias 12, 13 e 14 vai nos mostrar o que estará acontecendo com eles. E durante esse tempo, isso não tem a ver com a igreja. Possivelmente, não podemos ser dogmáticos aqui, mas muito provavelmente, nesse tempo da angústia de Jacó, a igreja já terá sido arrebatada. Então, quando eles estiverem no tempo da sua destruição, como nação, mais uma vez, então o glorioso Senhor vai se manifestar com os seus santos. E os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. E o monte será fendido pelo meio. Eu acho que você já sabe que os cientistas tentaram fazer alguma coisa para dizer que isso era impossível, né? Já que ali não tem placa tectônica que se toca e etc. Mas sabe o que eles descobriram? Que há uma fenda geológica no meio do Monte das Oliveiras. O que você acha? Uma fenda geológica no meio do Monte das Oliveiras. Porque quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, o monte será fendido pelo meio. Então a nação literal, oprimida de Israel pelos exércitos ao redor, terá um caminho de fuga. E o Senhor mesmo, na sua glória, lidará, naquele tempo, com os opositores da nação de Israel. E dará a eles uma revelação tal que eles verão aquele a quem traspassaram e prantearão por ele, como alguém que pranteia por um primogênito. Zacarias 12 a 14. Essas profecias nunca se cumpriram. Nem teria como. Elas aguardam o último dia. Então, a vinda do nosso Senhor. Então aí nós temos a 5ª exortação, o tema é o reino. Por isso, irmãos, nós encontramos tantas menções nas Escrituras sobre fidelidade à luz que nós temos alcançado. Se formos fiéis à medida da luz que o Senhor nos tem alcançado, então Ele garante que nós seremos galardoados e teremos participação no seu reino vindouro. Então, é importante você ver isso. Porque às vezes nós conectamos essa questão do reino à maturidade, mas isso não está exatamente correto. Nós temos que conectar o participar do reino vindouro com fidelidade e não com maturidade. Compreendeu? Por isso Paulo vai dizer aos Filipenses assim: andemos de acordo com a luz que temos alcançado. Foste fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então que importante nós vermos esse progresso aqui. Uma tão grande salvação, não negligenciemos, uma vocação celestial, nos apeguemos a ela, e hoje, se ouvirmos a sua voz, e diariamente temos ouvido a sua voz, então não endureçamos os nossos corações. Permitamos que a palavra de Deus, a adaga viva e eficaz, continue fazendo o seu trabalho. A 3ª, deixemos levar para o que é maduro, a partir dos fundamentos que, graças ao Senhor, já foram lançados nas nossas vidas. A 4ª, vamos viver no Santíssimo e não deixar esse ambiente espiritual 24 horas por dia. Não permitindo que nada, ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa nos tire desse ambiente. Porque como falamos pela manhã, Cristo Jesus é o nosso ambiente. É nele que nós estamos. Então esse é o tema da 4ª exortação. E por último, lá no ápice, o reino. Então quem é a pessoa que é usada para nos ajudar a entender
que é possível falhar no que concerne a participação efetiva no reino vindouro. O exemplo de quem é usado nessa última exortação? Esaú. Acho que cabe rapidamente falar um pouco sobre isso, meus amados irmãos. Para que o Senhor traga o devido temor, a devida reverência, a devida solenidade diante de tão elevada promessa, reinar com Ele. Então ele vai dizer assim: não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Hebreus 12, a partir do verso 14. O qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Irmãos, esse termo profano tem um sentido muito especial. Literalmente, essa palavra significa uma área ao redor do templo. Ao redor, fanum, templo. A palavra no latim profanum, ao redor do templo. Muito interessante essa palavra, o que é profanar. Uma vida não no templo, mas uma vida na área comum, ao redor do templo. Em outras palavras, uma outra linguagem da mesma coisa. O que foi que Esaú fez? Esaú considerou o mais santo, que era o seu direito de primogenitura, como tendo o valor de um repasto. Então, se você ler Gênesis 26, você vai ver lá escrito assim: Esaú volta da sua caça com fome. Jacó havia feito um bonito guisado. Esaú pede um pouco daquela comida, já que ele estava morrendo de fome. Jacó, com toda a sua esperteza que você conhece, ele quer uma troca então. Então dá-me o teu direito de primogenitura, para que eu te dê um pouco do meu guisado. Então Esaú diz assim, essa é a frase. Ele diz: de que me vale? De que me vale o direito de primogenitura? Se agora aqui, eu estou morrendo de fome. Compreendeu, irmão? Então ele troca aquilo que é sagrado e celestial, sua herança, por aquilo que é aqui e agora. Paulo exorta assim, escrevendo aos Filipenses, falando sobre os inimigos da cruz de Cristo. Ele diz: o Deus deles é o ventre, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, os irmãos vejam que o progresso que esse livro faz realmente é solene e chama muito a nossa atenção. Porque, irmãos, temos sim, diante de nós, um reino que está preparado àqueles que pertencem ao Senhor desde a fundação do mundo. E quando o Rei se manifestar, aqueles que forem fiéis reinarão com Ele. Amém. Mesmo que tenham sido fiéis no pouco. Porque, na verdade, irmãos, tudo que fizermos em termos de fidelidade, serviço a Ele, será pouco. Não é? Sempre será pouco. Diante de tudo que temos aí à frente. Vou contar uma história para você que talvez você já tenha ouvido. Mas todas as vezes que mencionamos essa questão de fidelidade, de ser fiel no pouco, essa história vem à mente. E vou registrar de novo para você. Uma mãezinha, que história verdadeira, está registrada na obra sobre o Espírito Santo de A.B. Simpson, numa obra sobre o Espírito Santo. Essa serva do Senhor tinha apenas uma filhinha, e ela estava lavando as suas louças e orando ao Senhor. E ela orava assim: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo. Eu gostaria tanto que o Senhor me usasse em esferas maiores do teu serviço. Essa era a sua oração. Ela orava assim e lavava suas louças. E a sua pequena filhinha vinha puxando a sua saia assim, para chamar a sua atenção, com uma bonequinha, com o braço quebrado. E essa mãe, então, colocava sua filha de lado, porque, de certa forma, estava atrapalhando ela. Ela estava ocupada, lavando, fazendo o seu serviço, lavando a louça. E a menina querendo chamar a atenção da sua mãe com essa bonequinha.
Então, finalmente, a menina desistiu, já que a mãe seguiu ali com o seu trabalho, foi para o seu quarto, deitou na sua cama. Então, a mãe terminou de lavar a louça, com essa oração no seu coração, foi procurar a sua filha, não encontrou, foi até o quarto, abriu a porta, viu a sua filha deitada na cama, abraçada com a bonequinha com o braço quebrado. E nesse momento, então, o registro é: quando ela abriu a porta e viu a sua filhinha lá deitada com essa bonequinha, com o braço quebrado, o Senhor fala ao coração dessa mãe assim: essa menininha é a minha mensageira para você. E essa bonequinha com o braço quebrado é o meu serviço para você. Aquele que é fiel nas pequenas coisas, também será fiel nas grandes. Meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor. A vida cristã e a obra de Deus é um ministério de pequenas coisas. Agora mesmo, nós temos muitas mamãezinhas aqui. E uma boa parte com seus filhos pequenos. Se elas forem fiéis, gastando as suas vidas para criar filhos para Deus e não para o mundo. E então, quando o Senhor vier, aquelas que se dedicaram exclusivamente a isso, porque certamente o Senhor não teve algo mais a elas, Ele teve isso a elas, e elas foram fiéis. Então, o que é que elas ouvirão da parte do Senhor? Dedicaram sua jornada para educar uma filha, uma filhinha, um filhinho para o Senhor. O que elas ouvirão do Senhor naquele dia? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, essa é a quinta exortação desse livro precioso. Tem a ver com o reino, a herança, a recompensa. Agora, vamos voltar ao primeiro capítulo. Esse preâmbulo é para que você tenha uma ideia dessa obra maravilhosa que é o livro aos Hebreus. Quando o capítulo 1 menciona nos 4 primeiros versos as 7 glórias do Senhor Jesus, nós de novo estamos tendo como foco a primazia, a suficiência e a centralidade de Cristo. Agora nas palavras do autor de Hebreus. Então nós não vamos entrar em detalhes em todas elas, mas vamos citá-las e chamar a atenção aqui ou ali para algum ponto ou outro. O primeiro deles, a primeira glória, são 7 glórias, muito interessante serem 7. É um dos números na Bíblia que designa plenitude. Então é dito que ele, primeiro, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou não pelo Filho. Preste atenção. A palavra lá é no Filho. Não é pelo Filho. É em um Filho. Por que é importante isso? Porque quando o Senhor fala por profetas ou por pais, ele fala através de intermediários, digamos, porta-vozes, mensageiros. Então ele falou pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou no Filho. Você viu a diferença? Quando Deus fala no Filho, ele não está usando um porta-voz como os profetas, que não tem uma relação de essência ou de natureza com ele. Quando ele fala em um Filho, então o Filho tem comunhão com a natureza do Pai. Por isso foi que ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E quem ouve as palavras que ele fala, ouve o Pai. Não é assim? Porque ele nos falou em um Filho. E esse Filho foi constituído o quê? Primeiro, herdeiro de todas as coisas. Uma menção rápida sobre isso. Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer assim no verso 13, Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele segue, o qual é o penhor da nossa herança, você se lembra? Até o resgate da sua propriedade, esse termo, sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando lemos esse verso mais apressadamente,
Nós achamos que esse termo resgate da sua propriedade está se referindo aos seus santos, que certamente são sua propriedade, claro, mas a menção é muito mais ampla que isso. Ela vem lá desde o verso 9, desse mesmo capítulo 1 de Efésios, quando está dizendo que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus irá reunir, tornar a congregar as coisas que estavam alienadas, divididas por causa da entrada do pecado. Ele vai fazer convergir, Efésios 1:10, tornar a congregar é a ideia, mas não só tornar a congregar e colocá-las, todas elas, debaixo de uma única cabeça. Acho que você já ouviu aquela grande palavra grega usada ali no original, né? Anakephalaiomae. Ana, por junto, reunir. Kephale, cabeça. Kephale. E o restante da palavra se aponta para o verbo. Reunir, convergir, resumir. Então, todas as coisas. Que coisas são essas? Tanto as do céu como as da terra. Não é o que o verso diz? Por que elas estão divididas, alienadas, confusas? Por causa da entrada do pecado. Antes do pecado provocar dano na terra, meus irmãos, ele provocou dano no céu. Foi lá que tudo começou, não é? Com Lúcifer e sua rebelião. Então ele vai tornar a congregar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, porque essas coisas do céu e essas coisas da terra são a sua propriedade. Efésios 1:14. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Então está dizendo, em quem vocês estão, depois que ouviste a palavra da verdade. Onde nós estamos? Estamos em Cristo, vimos de manhã, não é? Em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, uma primeira prestação, o Espírito Santo, de tudo que nós teremos quando estivermos diante dele. Então ele é o penhor da nossa herança até quando? Até o resgate da sua propriedade, céus e terra, em louvor da sua glória. Efésios 1:14. Por isso, então, que diz aqui Hebreus 1:2, ele é o herdeiro de todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Seguinte, pelo qual também Deus fez o universo, Criador. Terceira glória, ele é o resplendor da glória. A palavra aqui é para refulgência. Tudo que se pode conhecer da glória de Deus está expresso nesse único canal, que é o Filho. Ele é o resplendor da glória. Quarta, ele é a expressão exata do seu ser. Acho que você já sabe também qual é a expressão do texto original aqui, não é? Ele é o caráter da hipóstasis do Pai. Hipóstase é subsistência, caráter é impressão. Como nós usamos a palavra também hoje, né? Caráter. Então, quem é o Filho? Ele é a exata impressão da substância do Pai. Expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Um detalhe aqui ainda sobre a beleza, a glória do nosso Cristo. Esse termo aqui é diferente do termo de Colossenses, que estudamos ontem. Colossenses 1,17 diz, nele tudo subsiste. E nós explicamos que aquela palavra significa mantém tudo coeso. Fala do poder integrador do pleroma de Cristo, da plenitude de Cristo. Nele tudo se mantém coeso. E isso é Colossenses 1,17. Agora aqui, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É um termo diferente. Vamos combinar os dois. Em Colossenses, ele mantém tudo coeso pelo seu poder. Em Hebreus, ele dá um destino providencial a todas as coisas. O ensino sobre a providência de Deus. Não há nada que fuja ao seu controle. Então ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Maravilhoso, irmão. O que mais? A sexta. Agora. Sabe o que me parece quando leio esses versículos aqui, essas 7 glórias? Que nós estamos aqui num voo altíssimo, não é? Quase perdendo o fôlego.
herdeiro de todas as coisas, criador, resplendor da glória, expressão exata do ser de Deus, sustenta tudo pela palavra do seu poder, de repente parece que o avião vai fazer assim, ó. Ele desce bem embaixo, porque agora vai dizer, é esse aí mesmo, esse que é o herdeiro, que é o resplendor, que sustenta tudo, que é a expressão exata do ser de Deus, ele é que fez a purificação dos pecados. Meus irmãos, por isso que Paulo faz a pergunta assim em Romanos 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Porque foi ele mesmo quem fez a purificação de pecados. Agora, olhe outro detalhe da Epístola aos Hebreus. Você vai ter que ler muito esse livro e estudá-lo para você perceber. Então, eu estou tentando te ajudar. Ele é progressivo em todos os aspectos. Ele é progressivo no ensino, já falamos. Ele é progressivo nas exortações, já falamos. Ele é progressivo nas menções. Então, se o foco do livro, o grande foco é o sumo sacerdócio de Cristo, já falamos, é claríssimo, não é? A primeira menção delicada, embutida desse assunto, já aconteceu aqui, na abertura do livro. Porque nos tempos do Velho Testamento, e os hebreus conheciam isso muito bem, eram hebreus cristãos, não é? Quem é que fazia a purificação dos pecados? O sumo sacerdote. Que dia mesmo? No dia da expiação, quando ele entrava no Santo dos Santos. Então já temos aí uma primeira delicada menção do que o Espírito Santo vai desenvolver, mas vai desenvolver até o fim. O sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, primeiro, ele quer nos dizer que esse grandioso Cristo é o mesmo que fez a purificação de pecado. Será que os nossos pecados estão purificados, irmãos? O que você acha? Por isso o capítulo 8 de Hebreus vai dizer assim, eu jamais me lembrarei das suas iniquidades para sempre. Não é maravilhoso, irmão? No início nós lemos um texto do capítulo 8 que diz assim, o essencial das coisas que temos dito, agora ele já está avançado, ele já está no 8. Aqui no primeiro ele fez só uma mençãozinha de purificar pecados, não falou nada de sumo sacerdote ainda, não é? Na verdade ele vai usar a primeira vez o termo sumo sacerdote, sabe onde é? É no 2. Então primeira mençãozinha leve, ele purificou pecados, certo? Agora olha o capítulo 2, por favor, verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Que maravilha! Ele assumiu natureza humana, está lá no verso 14. Porque os filhos, que é o tema do capítulo 2, como já falamos, capítulo 1 do filho, capítulo 2 dos filhos. Então, já que os filhos têm participação comum, todos nós, de carne e sangue, ou seja, todos nós somos homens e mulheres, temos natureza humana. Então, destes, carne e sangue, é o termo bíblico, irmãos, para designar natureza humana, carne e sangue. Então, ele participou de natureza humana. Aí está escrito, né? Destes, igualmente, ele participou. Ó, meus irmãos, não é por menos que João escreve assim. Aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Porque se ele não participa de natureza humana completa, com espírito humano, alma humana e corpo humano, nós não temos nenhum salvador, nenhum redentor, nada. Porque não temos homem para nos representar. Então não temos salvador. Então ele participa da natureza humana integral. E não só participa, ele é provado na sua natureza humana integral. Então, que livro esse, não é? Essa epístola. Então ele vai dizer assim, voltando lá no 17, convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Veja, para ser, olha aí, se ele não participa de natureza humana completa, integral, espírito humano, alma humana, corpo humano, como ele seria misericordioso? Ele nem mesmo entenderia como é a natureza humana. Aliás, João tem uma expressão assim linda no seu evangelho, não é? Você já percebeu? João 2, no finalzinho do capítulo do evangelho de João. João 2. Se não me engano, é o verso 24. Ele vai dizer assim, que Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Não é maravilhoso? Ele sabia o que era a natureza humana, com todas as suas vulnerabilidades, fraquezas. Você já pensou em Jesus assim? Ou você sempre pensa em Jesus como super-homem?
Ele nunca foi um super-homem. Pelo contrário. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Bendito seja nosso Senhor. É desse que é dito aqui no capítulo 2, então, que ele estende a mão, como falamos, socorre a descendência de Abraão. Porque ele sabe o que é a natureza humana. E então, o verso vai dizer que por causa de participar de natureza humana completa, ele fez isso para ser misericordioso, mas também para ser fiel. Porque se nós iríamos ser redimidos, então nós precisávamos de um sumo sacerdote segundo Deus e fiel a Deus. Do contrário, nós não poderíamos ser redimidos. Então ele não só foi misericordioso porque nós éramos míseros, então ele foi misericordioso. Quanto a nós, preste atenção, mas e quanto a Deus? Quanto a Deus ele foi fiel. Misericordioso e fiel o quê? Qual é a próxima palavra? Sumo sacerdote. Agora ele já fez a primeira menção, só que não falou muita coisa, né? Ele vai fazendo a menção progressivamente nesse livro precioso. Misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação. O que significa essa palavra? Desviar a ira. Que ira? Deus está bravo com o quê? Bom, Deus não está bravo com nada, porque a ira de Deus não é braveza, ele não é intempestivo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E esse éramos nós, antes de conhecermos o Senhor. Então, quando o sumo sacerdote faz propiciação, ele bebe do cálice da ira santa, justa, de Deus sobre o pecado. Ele bebe, para que nós bebamos, como faremos amanhã, do cálice da bênção que abençoamos. Bendito seja o Senhor. Então, misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo mesmo que ele foi, que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para, mais uma vez a palavra, socorrer, estender a mão, socorrer os que são tentados. Então, completando a última glória lá, é lá que nós estávamos, no capítulo 1, depois de fazer então essa purificação dos pecados, o sumo sacerdote celestial, sexta glória é essa, então vamos para a sétima. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós vamos acompanhar, irmãos, nosso foco e encargo ainda para essa noite é a primazia do nosso Senhor nesse santo ministério sumo sacerdotal. Então nós vamos daqui a pouco acompanhar as menções nesse livro, são 5, em que mostram, descrevem o nosso Senhor Jesus assentado. 5 menções, muito importantes. Cada uma delas tem um contexto diferente. Então, se nós queremos ver algo mais da primazia, da glória, da suficiência de Cristo, precisamos vê-lo aqui em Hebreus em 5 aspectos desse seu assentar, gloriosos. Já vamos neles daqui a pouco. Mas ainda precisamos terminar aqui com o verso 4. Olha o que está escrito aí. Mais uma glória, digamos, acessória, porque ela acompanha a anterior, que diz que ele está assentado à direita da majestade, certo? Então aí chegou no clímax, a sua entronização. E aí ele acrescenta algo aqui no verso 4, dizendo, tendo-se tornado. Vamos devagar com esses termos, irmão, muito devagar. Porque se está dizendo que ele se tornou algo, então antes ele não era. É óbvio. Tendo se tornado tão superior aos anjos, ouça bem, quanto, aqui outra palavra para confirmar o que nós estamos dizendo, herdou. Então, se ele herdou algo baseado na obra que ele consumou, fazendo a purificação de pecados, então, antes ele não possuía. Ele vai herdar o que ele já possui?
Então, em consumar a sua obra de purificação dos pecados, sendo fiel nas coisas referentes a Deus, como já explicamos, ele herda algo. O que é que ele herda? Herdou, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que o Senhor nos ajude a que isso fique de uma vez por todas, se é que já não está, bem claro para o nosso coração. Quando o Senhor Jesus, meus irmãos, o Verbo se faz carne, esse homem, vivendo a sua vida terrena, ele é provado em todas as coisas, já falamos, ali está ele na arena de Deus. O que ocorrerá com esse homem? Quais serão as suas decisões? Muitas batalhas ele iria enfrentar. Quais seriam as suas decisões? Ele ia cair ou ele ia vencer? Até que chegamos à batalha final, a batalha do Gólgota, logo após o Getsemane. E ele triunfa nas batalhas, como vimos no Salmo 24. Então, por causa disso, não vamos nos perder, é que ele herda um nome que está acima de todo nome. Agora, vamos tentar explicar. Com a ajuda do Senhor, creio que será possível. Então preste atenção. O Filho eterno de Deus, ele tem uma glória igual a de Deus. Claro, ele é Deus, ele não é menor que Deus. Então a glória do Filho de Deus é igual a Deus. Mas, em um momento, esse Filho eterno e glorioso, ele assume uma outra natureza que antes ele não possuía. Qual natureza ele possuía? Desde a eternidade, a natureza divina. Ele é um com Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora ele assume uma outra natureza. Está aí em Hebreus 2,14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes igualmente ele participou. Então, quando ele assume natureza humana, agora ele não é apenas Deus. Ele é Deus e homem. 100% das duas naturezas. E vive a sua vida como homem. Detalhe importante, lindo nos evangelhos. Jesus nunca usou capacidades, poderes da sua natureza divina em prol de si mesmo. Nunca. Ele andou sobre as águas, não andou? Não foi em prol de si mesmo. Foi lá encontrar os seus discípulos, ensinar algo para eles. Ele não multiplicou pães, embora tivesse poder para isso. Não transformou pedras em pães para matar a sua fome, embora tivesse poder para isso. Ele nunca operou nenhum ato como filho de Deus que ele era para a sua própria subsistência como homem. Por que isso é tão importante? Será que é só um detalhe técnico? O que você acha? Irmão, se ele fizesse isso, ele não estaria vivendo como um homem. Você compreendeu? Então nós não teríamos um representante digno do homem. Nós diríamos assim, para ele é tão fácil. No passado, irmãos, já ouvimos tantos absurdos nesse sentido. Vou citar só um deles para você. Jesus, a Bíblia diz que ele é carpinteiro. Alguém dizendo assim, carpinteiro, não é? Marcos 6, não era apenas o filho do carpinteiro, ele era carpinteiro também, ele próprio. Então alguém disse assim, eu imagino o Senhor Jesus lá na sua marcenaria, fabricando mesas e cadeiras. Ele devia fazer assim, então apareceu uma mesa. Porque ele é Deus, o que ele não pode fazer? Não é? Olha que absurdo, irmão. Ele viveu uma vida absolutamente humana. Não é super-homem, não é mágico, né? É homem. Então ele não usou nada dos seus poderes divinos para suprir a sua natureza humana. Nada. Absolutamente nada. Então nós temos e tivemos um digno representante do homem. A tal ponto que foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é o nosso Salvador. Então, quando esse processo é completado, talvez agora fique mais claro, nós estamos vendo que esse homem está vivendo na terra. Então, quando ele fielmente, obediente até a morte de cruz, completa o seu trabalho, purifica os pecados, a missão para a qual ele veio, o grão de trigo, então agora quem vai fazer algo é o Pai, não é ele. Então o Pai vai dar a ele uma dignidade, presta atenção, como Deus, homem,
Porque como Deus é eterno, Filho de Deus, não tem nenhuma dignidade que possa ser dada a Ele. Ele tem toda a dignidade. Né? Mas não se esqueça, Ele se fez carne, homem. Então, completando a sua obra, Ele herda um nome que está acima de todo nome. E Paulo em Filipenses vai nos dizer exatamente qual é esse nome. Aquele capítulo 2, aqueles versos tão conhecidos, que possivelmente era um cântico que nossos irmãos primitivos cantavam. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Foi reconhecido em figura humana. Aí vem um segundo esvaziamento. Ele a si mesmo se humilhou, primeiro a si mesmo se esvaziou, depois a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Primeira etapa terminou. Aí a segunda etapa. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e toda língua confesse. Agora nós vamos ver qual foi o nome que ele herdou. E o nome é esse, olha. Jesus Cristo é o Senhor. Ou Senhor Jesus Cristo. Foi esse nome que ele herdou. Ele herdou como homem. Por isso diz, ele herda um nome tão superior, ele é tão superior aos anjos, quanto ele herdou um nome mais excelente do que o deles. Gabriel tem um nome excelente, ele é um arcanjo, cheio de glória. Assim também são os querubins, são os serafins, não é? Mas ele herdou um nome mais glorioso que o de qualquer anjo. Então, muito importante essa palavra herdou. Porque está falando tudo sobre a vida humana dele, irmãos. Esse que nós cantamos, esse que nós confessamos. Que o Espírito Santo produza mais realidade em nós. Amém. Quando nós cantamos que Jesus é o Senhor. Quando nós adoramos a sua glória como Deus e como homem. Há um cântico tão lindo, não sei se os irmãos conhecem, é um hino. Sabe, irmãos, nós deveríamos voltar a cantar mais hinos. Os hinos cheios de significado, de realidade, de beleza, de substância. Né? Não que esses que cantamos não sejam. Todos que cantamos aqui são preciosos, todos, sem exceção, desde o primeiro dia. Graças ao Senhor por isso. Mas não se esqueçam dos hinos do passado. Um deles se chama Amor Fiel. E diz assim, o alto trono era seu, dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão. Me procurou, sacrificou a alta posição dos céus, buscou-me, glória ao nome seu. Não é maravilhoso? Sozinho, a senda percorreu. Sofreu do homem rejeição. E conhecido só por Deus, de angústia, encheu o seu coração. Não hesitou, nem recuou. Mas indo aonde estava eu, achou-me, glória ao nome seu. Há uma outra estrofe linda ali que diz assim, rompendo o dia de terror, muito só, mas com intrepidez, cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez. Pecado, sim, na cruz, por mim, e em vergonha e dor morreu. Salvou-me. Glória ao nome de Deus. Não é maravilhoso, irmão? Nós estamos cantando Filipenses 2 com outras palavras. Né? Desde o alto trono até o seu esvaziamento, até a cruz, então até a glória. Não é? Bendito seja o nome do Senhor. Herdou um nome que está acima de todo nome. Não se esqueça, herdou como homem. Porque, meus irmãos,
especialmente nos 4 primeiros séculos da história da igreja. O diabo rangia os dentes para excluir de Jesus Cristo a sua verdadeira natureza humana. Houve um contemporâneo de João chamado Cerinto, um mestre gnóstico, que viveu no final do primeiro século, contemporâneo de João, o apóstolo João. A história diz que João estava com alguns dos seus companheiros, irmãos, e foram a um banho público, que era muito comum naquela época, entrando para um banho público, e lá estava Cerinto, com os seus discípulos. E sabe o que ele ensinava? Que Jesus Cristo tinha uma aparência humana, mas não era um homem real. Ou seja, em outras palavras, não veio em carne, não era um homem real, tinha a aparência de homem, dokesis, que no grego significa aparência. Por isso, essa doutrina estranha é chamada de docetismo. Então lá estava o mestre da dokesis, Cerinto. Sabe o que João fez, segundo a história? Quando ele viu Cerinto lá, ele chamou seus companheiros e disse: vamos sair daqui imediatamente, porque esse teto pode desabar na nossa cabeça. Esse teto pode desabar na nossa cabeça. Porque aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Oh, meus irmãos, nós adoramos um homem exaltado à destra do trono da majestade nas alturas. E esse homem é o Verbo de Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E assim como João, na nossa medida, nós também podemos dizer: e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Agora então vamos concluir. Quais são as 5 menções desse sumo sacerdote no trono? Acho que, me permita aí, ainda preciso te dizer uma coisa antes. Quando Hebreus 3:1 diz que nós devemos considerar atentamente, sem perder o foco, por nada, há muitos centros equivocados que podem atrair nossa atenção. E lícitos inclusive, lícitos, todos eles. Por exemplo, nossa própria vida e interesses pessoais, não é? Então aí o nosso Salvador, o Filho de Deus, ele se torna o meio para nós termos uma boa vida e os nossos interesses pessoais serem satisfeitos. Então qual é o nosso foco, qual é o nosso centro? Nossa vida e nossos interesses. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o serviço, ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar pleno testemunho à graça de Deus. Então nossa vida e nossos interesses não são os centros, é um centro equivocado. Não podemos usar nem Deus e nem Cristo e nem o Espírito Santo como meio para atingirmos nossos objetivos. Segundo centro equivocado, família. E família é algo sagrado aos olhos de Deus. Só que pense, irmãos, quando nós colocamos a família no centro do eterno propósito de Deus, nós falhamos. Porque no centro do propósito de Deus está Cristo, para em todas as coisas ter a primazia, e com Ele, e por causa dEle, e unido a Ele, a igreja. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, a nossa família é uma parte do interesse maior de Deus, que é a sua família. É claro que nós temos que nos dedicar à nossa família. Está errado não darmos valor e lugar correto à nossa família e darmos, então, prioridade a serviço a outros. Está equivocado. Nossa família é parte da família de Deus. E é uma parte que foi primariamente confiada a nós. Certo? Mas termos, me ouça com atenção, termos a nossa família sendo edificada no Senhor, graças a Deus por isso. Filhos que têm avançado com o Senhor, de novo, graças a Deus por isso. Não significa que o propósito eterno de Deus está sendo cumprido. Você compreendeu? Porque o propósito eterno de Deus é muito maior do que a minha ou a sua família. O propósito eterno de Deus toca a sua família, a família dele. E é em função dela que nós o servimos. Então, família é um centro equivocado. Não coloque tua família no centro, porque nem a sua e nem a minha são o centro do propósito eterno de Deus.
mais um centro equivocado. A obra de Deus. É algo não só lícito, mas é algo precioso para o Senhor. Mas a obra de Deus não é o centro do propósito eterno de Deus. A obra de Deus é um meio para que Deus atinja o seu eterno propósito, que é a primazia de Cristo. Se nós colocamos a obra de Deus no centro, nós nos perdemos na obra de Deus, como alguém já disse. Perdemos Deus na obra de Deus. Não é? E você pode colocar aqui muita coisa a mais. E o que os irmãos acham de colocarmos unidade no centro? Unidade não é o centro do propósito eterno de Deus. Unidade é uma consequência de nós compreendermos o que nós temos e somos em Cristo Jesus. Um Senhor, um Espírito, uma fé. Aqueles famosos 7 uns de Efésios capítulo 4, não é? Então, unidade não é o centro do eterno propósito de Deus. Aliás, meus irmãos, quando nós colocamos a unidade no centro, às expensas da verdade, nós deterioramos tudo. Porque temos que dizer, temos que afirmar pela Bíblia que a base da unidade é a verdade. Se nós tivermos unidade em torno de qualquer coisa que não seja a verdade, essa unidade é espúria. Então a verdade vem antes da unidade. O Senhor não diz: conhecereis a unidade e a unidade vos libertará. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Muito importante, meus amados irmãos. Então todos esses são centros equivocados. Agora, podemos seguir então. Quais são as menções? 5, e aí vamos terminar. O nosso tempo já se foi. A primeira menção do Senhor assentado à direita da majestade, nós já compartilhamos. Está aqui, capítulo 1, para o seu registro, verso 3. Maravilhosa menção. O que é dito antes dela é que ele fez purificação de pecados. O que é dito depois dela é que ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então aí estamos vendo o Senhor assentado, digamos, envolto por essas duas belezas. Ele está nesse lugar mais elevado do universo, no trono da majestade, nos céus, colocado ali pela aprovação do seu Pai quanto à sua obra, porque ele fez purificação de pecados e ele herdou um nome acima de todo nome, superior aos anjos. Então, digamos que essa menção do Senhor entronizado, ela está circundada por essas duas belezas. Compreendeu? Ele está aí assentado porque purificou pecados e porque herdou um nome acima de todo nome. Essa é a primeira menção. Segunda menção, verso... Vamos ler o 12 para termos um pouco do contexto. Aí mesmo, Hebreus 1:12. Vamos ler desde o final do verso, desde o 10, por favor, para compreendermos melhor. Diz assim: ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, tu porém permaneces para sempre. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também qual manto os enrolarás como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Então aqui essa menção do Senhor assentado está aí exatamente no verso 13. Ela está circundada no contexto por quais belezas? De novo, primeiro, pela superioridade do Senhor com relação aos anjos. Verso 14 vai nos dizer que os anjos são espíritos ministradores e nosso Senhor é o Filho, né? E no contexto maior, se os irmãos lerem desde o verso 5, ele vai fazer a comparação, todos os textos, do Senhor com os anjos, em todos os versículos, todos. A qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Uma menção muito significativa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, verso 6. Você já viu isso aqui nessa carta, com atenção? Ao introduzir quem mesmo no mundo? O primogênito.
Ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, é claro que esse versículo está falando da encarnação do Verbo de Deus, da manjedoura, não é? Está dizendo que quando o Verbo se fez carne, Deus, o Pai, verso 6, ele está introduzindo o primogênito no mundo. Irmão, é a única menção no Novo Testamento nesse sentido. Nós vemos lá João dizer, o Deus unigênito, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós vemos posteriormente Paulo falando que ele foi feito primogênito entre muitos irmãos, mas isso é depois da cruz, não é verdade? Então essa é a única menção que diz que quando esse Filho eterno ele foi introduzido no mundo, é a encarnação. Não tem outra maneira de interpretar isso. Deus introduziu o primogênito. Que lindo, meus irmãos. Isso mostra que quando Deus o introduziu, esse era o propósito do coração de Deus. Que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E também, como vimos, esse termo tem referência a o mais elevado. Como já explicamos, Salmo 89, 27. Vamos para a terceira menção. Capítulo 10, capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1. Rapidamente. Ora, o essencial das coisas que temos visto é. Ele está ainda praticamente no meio do livro, mas já está fazendo um resumo, né? Possuímos. É nosso. Temos um tal sumo sacerdote que se assentou, olha aí, a terceira menção, à destra do trono da majestade nos céus. E o que está agora, nesse contexto, circundando essa glória aí do Senhor assentado? Olha o verso 2. Ele se assentou como ministro do santuário. Lá no capítulo 1 ele se assentou como aquele que fez a purificação dos pecados, como aquele que herdou o nome. Aqui ele se assentou como ministro do santuário. Você vê que as nuances são diferentes? E precisamos reunir todas elas então, porque todas elas vão mostrar glórias do nosso Cristo, assentado à destra de Deus. Então aí está dizendo que ele está lá assentado, à destra da majestade, como um ministro do santuário. Olha essas palavras. E do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pergunta, qual é esse tabernáculo? No capítulo 3, ele começou a fazer um contraste entre o tabernáculo que Moisés serviu, e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, certo? Cristo, porém, como filho, é fiel à sua casa. A qual casa somos? Nós. Então, quando diz que ele é ministro deste santuário e de um verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, de novo ele está fazendo um contraste entre o ministério de Moisés e o ministério de Cristo. E esse tabernáculo que foi erigido pelo Senhor é denominado em Hebreus como a casa de Deus. No capítulo 3 e no capítulo 10. Capítulo 3 já citamos. Cristo como filho é fiel sobre a sua casa. E no capítulo 10, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração. Então, já entendemos que santuário é esse. Já entendemos que qual é o verdadeiro tabernáculo. É a casa de Deus, que tem Cristo como a cabeça, casa a qual ele ministra. O que ele ministra a essa casa? Capítulo 8, vamos lá, verso 10. Não precisamos ler, você tem aí, 10, 11 e 12. Vamos ver o que ele ministra. Pela ordem da nossa experiência, nós temos que começar do 12 para o 10. Na ordem da nossa experiência. Então, a primeira coisa é que esse ministro do santuário ministra ao seu santuário, ou à sua casa, a qual casa somos nós. Ele ministra purificação de pecados. Verso 12. Das suas iniquidades, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Segunda coisa que ele ministra à sua casa, verso 11. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor deles. O que ele está ministrando ao seu santuário? Conhecimento espiritual de Deus. Amo, meus irmãos.
Nós só temos conhecimento espiritual desse Deus inefável porque Cristo ministra ao seu santuário. Por isso que Paulo orou em Colossenses, nós lemos ontem, que eles crescessem no pleno conhecimento de sua vontade, e mais à frente naquela oração, Colossenses 1, de 9 a 12, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você se lembra? Porque é isso que Cristo está ministrando à sua casa, ao seu santuário, nos levando até o pleno conhecimento de quem o nosso Deus é. O que mais que ele ministra por último? Verso 10. Maravilhoso. Essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, e sobre os seus corações as inscreverei. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Como que nós poderíamos chamar essa bênção ministrada por Cristo à sua casa? Verso 12, purificação de pecados. Verso 11, conhecimento espiritual de Deus. Verso 10, vida e poder. Nós não seríamos guiados por regras, nós não seríamos conduzidos por sacrifícios cerimoniais, como era nos tempos do Velho Testamento. Nós não teríamos a palavra de Deus externa a nós, nós teríamos a palavra de Deus impressa em nossas mentes e inscrita em nossos corações. E quem ministra isso à sua casa é o sacerdote assentado à destra da majestade nas alturas. A penúltima menção, a quarta. Olha o capítulo 10, verso 12. 10, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quarta menção. Vamos ao que rodeia essa menção. Maravilhoso. Desde o verso 5, nós temos a citação do Salmo 40. Salmo de Davi, profético, se referindo a Cristo. Que diz assim, sacrifícios e ofertas não quiseste. Antes, um corpo me preparaste. A encarnação. E nesse corpo ele vai dizer assim, no rolo do livro, Velho Testamento, está escrito a meu respeito. Então, eis, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Salmo 40 vai trazer mais luz, porque aqui não está citado todos os versos, né? O Salmo 40 vai dizer assim, agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua lei. Então é por causa disso, porque ele viveu essa vida, que então é o que circunda essa glória dele aí como exaltado, né? Então ele tendo oferecido para sempre um único sacrifício, ele assentou-se à destra de Deus. Agora o que vem em seguida, rodeando, né, como temos falado, essa glória do Senhor assentado à destra de Deus. Olha aí, aqui é dito que além de tudo que já falamos, ele está sentado lá aguardando. Irmãos, ele não está preocupado, ele não está ansioso, ele não está inquieto. Aliás, que interessante pensarmos que o sumo sacerdote nunca sentava, não é? Ele ministrava o tempo todo no Santíssimo. Você se lembra? Ele entrava paramentado, cada item do paramento significa uma coisa. Ele entrava com uma mitra de ouro, com uma lâmina escrito santidade ao Senhor. No dia da expiação, só uma vez. Nas horas da sua veste tinha campainhas, ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Porque se ele não ministrasse adequadamente ao Senhor, ele morreria no Santo dos Santos. E ninguém podia entrar lá para tirá-lo. Ele seria puxado com uma corda. E o que ele levava? Ele levava um incensário portátil. Portátil. Não é o altar de ouro que ficava no santo lugar. É um incensário portátil. Então ele entrava queimando incenso e ele entrava com um pouco de sangue em um vaso. Ele teria que derramar esse sangue sobre o propiciatório e continuar queimando incenso dentro do Santíssimo. Então o que diz o texto que estamos lendo aqui? Então ele não se sentava nunca, trabalhava o tempo todo. Sangue para expiação, incenso para adoração.
E aí é dito que esse nosso sumo sacerdote penetrou os céus, está lá diante de Deus e ele aguarda que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E a última, capítulo 12, finalmente, diz assim, verso 1 e 2. Portanto, também nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então aqui de novo, nós vamos ter duas belezas que circundam essa entronização aqui. A primeira beleza é que ele está ali porque ele suportou a cruz, não fazendo caso de vergonha. Nosso Senhor, meus amados irmãos, além de tudo que ele sofreu, essa ignomínia se refere a algo bem específico. Além de tudo que ele sofreu no corpo, ele foi certamente crucificado nu. É dito que aqueles guardas lançaram sorte sobre as suas vestes, repartiram as suas vestes, e sobre a sua túnica, que era uma túnica sem costura, inconsútil, eles lançaram sortes. Ou seja, eles tiraram do Senhor as vestes e eles tiraram do Senhor a túnica. E nosso Senhor foi crucificado nu. Então diz, ele não fez caso da vergonha, da ignomínia. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Olha o contraste, irmão. Olha o contraste. A vergonha da cruz, o trono da majestade nas alturas. Que maravilha. E então, concluindo, o que diz à frente, depois que menciona o fato do Senhor estar sentado? Ele termina dizendo assim, considerai. Considerai. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que nós, todos nós, não nos fatiguemos, desmaiando em nossas almas. Ó, como minha provação tem sido tão forte. Ó, como minha luta tem sido tão dura. Não sei se qualquer cristão tem experimentado as agruras que eu tenho experimentado. Então o autor de Hebreus vai nos exortar especificamente, dizendo, não faça isso. Considere aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Considere que ele suportou por causa da alegria que lhe estava proposta. Pergunta, para terminarmos, qual é essa alegria? A resposta pronta é a igreja, mas é a resposta errada. A alegria que lhe estava proposta é a satisfação do propósito eterno de seu Pai. Porque tudo na vida do Senhor Jesus foi regido pelo seu Pai. Então a alegria que lhe estava proposta era a face do seu Pai, gloriosa, que o chamaria do túmulo como alguém que cumpriu a missão para o qual foi enviado. Qual mesmo? Hebreus 2:10. Conduzir muitos filhos à glória. Mas não exatamente por causa dos filhos. Sim, ele nos amou e assim mesmo se entregou por nós. É verdade. Mas lembre-se que o Senhor foi oferta pelo pecado na cruz nas últimas 3 horas. Nas primeiras 3 horas nem houve manifestação da natureza. Das 9 da manhã ao meio-dia. Porque ele estava se oferecendo como holocausto. E num holocausto, tudo era queimado para Deus. Nada o homem comia. Então, a alegria que lhe estava proposta era a satisfação do coração do seu Pai. O Pai ama o Filho e tudo tem confiado às suas mãos. Ele disse quando estava em carne. Então, meus irmãos, não tivemos tempo hoje. Vamos ver se o Senhor nos dirige assim amanhã, para nós estudarmos Hebreus 10, 19 a 25. Aquelas exortações sobre a vida no Santíssimo. O que é importante, então, para permanecermos aí,
já que nós temos o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então nós temos várias orientações ali importantes para nos guiar na jornada cristã. O Senhor nos ajude nisso também. Vamos orar para concluirmos. Bendito Pai Celestial, muito obrigado por podermos ter olhos que veem e ouvidos que ouvem. Quantos profetas e justos desejaram ver o que nós vemos e ouvir o que nós ouvimos, e não viram e não ouviram. Obrigado pelo ministério fiel do Espírito Santo, que abre as Escrituras diante de nós e revela-nos as glórias e belezas do nosso Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado porque teu Filho, o nosso Salvador, foi fiel até a morte e morte de cruz. Muito obrigado porque nós o vemos assentado à destra do trono da majestade no céu, como o ministro do santuário. Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude a pondo de parte princípios elementares, nós também avancemos para o que é perfeito. Guarda-nos, Senhor, cobre-nos com as tuas asas e mantém-nos, Senhor, com os olhos abertos, vendo a glória do Rei. Assim te pedimos, Senhor, confiados que esse é teu interesse por nós, teu interesse por tua igreja, teu interesse por tua obra. Por isso, Senhor, te pedimos, queremos ver-te com mais clareza, amar-te com mais ternura e seguir-te mais de perto. Ajuda-nos nisso, Senhor, te pedimos. No teu precioso nome. Amém.